Imagine um tempo em que o mundo ainda aprendia o que significava poder, conquista e dominação, milhares de anos antes de Roma, antes da Grécia erguer seus templos e muito antes dos faraós do Egito atingirem o auge. Uma civilização se levantava nas férteis terras da Mesopotâmia, o Império Acádio, um império que seria o primeiro da história da humanidade, o berço da ideia de governo centralizado, exércitos permanentes e domínio cultural em larga escala. Aqui começa a história de Sargão, o Grande, um homem que saiu das margens da pobreza e se tornou o primeiro imperador do mundo conhecido. Antes de entrarmos na fascinante jornada que mudou o curso da civilização humana, aproveite e se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Assim você não perde nenhum episódio dessa série sobre as grandes civilizações da antiguidade. Agora, prepare-se para viajar até cerca de 2300 AC, onde o destino da humanidade começou a ser escrito com sangue, ambição e poder. Antes dos acádios dominarem o mundo conhecido, a Mesopotâmia já pulsava com vida, cultura e inovação. Entre os rios Tigre e Eufrates, a humanidade aprendeu a cultivar, a erguer cidades e a criar sistemas complexos de escrita, religião e comércio. Cidades como Ur, Uruk, Lagash e Kish floresciam com templos, zigurates e palácios. Mas apesar da prosperidade, esses reinos sumérios eram fragmentados, constantemente em guerra por territórios e recursos. Cada cidade-estado tinha seu próprio deus patrono e rei, o que tornava a unidade impossível. Foi nesse cenário instável que um homem, vindo das margens da obscuridade, enxergou uma oportunidade única, unir todas essas cidades sob um único domínio. Essa visão não era apenas ambição, era uma revolução política e cultural. A Mesopotâmia estava prestes a deixar de ser um mosaico de reinos rivais e se tornar algo que o mundo nunca havia visto: um império. A história de Sargão começa envolta em lendas. Dizem que ele nasceu de uma mãe sacerdotisa, o que o tornava um filho proibido, colocado num cesto e lançado ao rio. Uma narrativa que, curiosamente, ecoa séculos depois na história bíblica de Moisés. O bebê foi encontrado e criado por um jardineiro real da cidade de Kish, onde cresceu e se tornou copeiro do rei Ur-Zababá. Mas Sargão não era um homem comum, astuto, carismático e estrategista. Ele aproveitou as brechas políticas e o caos entre as cidades-estados sumérias para iniciar sua escalada. Quando o momento certo chegou, ele liderou uma rebelião, conquistou Kish e assumiu o trono. O que começou como um golpe local se transformaria rapidamente em uma campanha militar de proporções nunca vistas. Sargão não queria apenas governar Kish, ele queria dominar toda a Mesopotâmia. Com um exército disciplinado e uma estratégia militar inovadora, Sargão iniciou uma série de campanhas que mudariam o mapa do mundo antigo. Ele conquistou Uruk, Ur, Lagash e todas as principais cidades sumérias, subjugando reis e destruindo milênios de rivalidades. A cada vitória, ele consolidava sua imagem como o rei dos quatro cantos do mundo. Um título que representava domínio total sobre as terras conhecidas. Sargão não apenas expandiu suas fronteiras, ele criou uma rede administrativa eficiente, nomeando governadores leais, conhecidos como Ensi, para governar em seu nome. Essa estrutura política se tornaria o modelo de impérios futuros. De Babilônia a Roma, sob seu comando, o exército acádio se tornou permanente, profissional e bem treinado. Uma inovação que garantiria a manutenção do poder mesmo após sua morte. Mais do que um conquistador, Sargão foi um visionário. Ele entendeu que a força das espadas não era suficiente para manter um império unido. Era preciso uma cultura comum. Assim, o acádio se tornou a primeira língua franca da história. Substituindo o sumério como idioma administrativo, as tábuas de argila começaram a registrar decretos.
leis e até poesia no novo idioma. As cidades floresceram com arte e religião sob o domínio acádio. O famoso templo de Ishtar em Akkad tornou-se símbolo da união entre poder e espiritualidade. Essa política de integração cultural criou uma nova identidade mesopotâmica, miscigenando costumes, crenças e tecnologias. E foi justamente essa fusão que permitiu à civilização acádia deixar um legado duradouro. Mesmo depois de seu colapso, o império agora tinha não apenas fronteiras físicas, mas uma alma cultural. Após a morte de Sargão, o império passou por crises internas e revoltas. Mas foi seu neto, Naram-Sin, quem levou o Império Acádio ao seu auge, considerado um dos primeiros monarcas a se autoproclamar Deus vivo. Naram-Sin não apenas expandiu o território herdado, mas consolidou o poder central de forma quase divina. Ele enfrentou e derrotou os Lulubitas, povos montanheses dos Agros, registrando sua vitória em uma das mais famosas relíquias da antiguidade, a Estela de Naram-Sin. Essa peça não era apenas arte, era propaganda imperial. Mostrava o rei subindo uma montanha, esmagando seus inimigos, cercado por estrelas que simbolizavam sua divindade. Naram-Sin representava o auge da ideologia imperial. O governante não era mais apenas um homem, mas um escolhido dos deuses, o elo entre o céu e a terra. Porém, todo o império carrega em si as sementes da própria queda. Após o reinado de Naram-Sin, a Mesopotâmia enfrentou um período de instabilidade climática. Secas severas afetaram as colheitas, gerando fome e colapsando a economia agrícola. Além disso, as províncias conquistadas começaram a se rebelar contra o domínio acádio. Povos vizinhos, como os gutianos, aproveitaram a fraqueza interna e invadiram a região. A poderosa Akkad, símbolo de glória e poder, foi saqueada e destruída. Os reis seguintes, incapazes de restaurar a unidade, viram o império se fragmentar em poucos anos. Assim, o primeiro império do mundo se desfez. Não por uma única batalha, mas por uma combinação de fatores políticos, climáticos e sociais, que mostraram a fragilidade de todo o domínio humano. Apesar da destruição, o legado acádio jamais desapareceu. As ideias de Sargão sobre governo centralizado, exército permanente e administração regional se tornaram a base de todos os grandes impérios que vieram depois: babilônicos, assírios e persas. A própria língua acádia continuou sendo usada por mais de 1000 anos após a queda do império, evoluindo em dialetos e mantendo viva a memória do seu poder. Até a forma de representação do rei, como divino e absoluto, influenciou civilizações inteiras. O nome de Sargão se tornou sinônimo de realeza e grandeza. O império pode ter caído, mas a ideia de império nascida com ele continuaria moldando a história humana por milênios. Durante séculos, a história dos acádios foi esquecida, enterrada sob as areias da Mesopotâmia. Foi apenas no século XIX que arqueólogos redescobriram tábuas e artefatos que revelaram ao mundo a existência desse império perdido. A Estela de Naram-Sin, inscrições cuneiformes e ruínas de Akkad trouxeram à tona um passado que parecia mítico. Hoje, cada peça encontrada é uma janela para um tempo em que a humanidade deu seu primeiro passo rumo à organização política global. As descobertas não apenas confirmaram as lendas, mas também mostraram como a civilização acádia foi o alicerce de toda a estrutura social, militar e administrativa que ainda ecoa na modernidade. Entender o Império Acádio é compreender o nascimento da civilização como a conhecemos. A história do Império Acádio é a história de um sonho humano que atravessa os séculos, o sonho de poder, de unidade e de eternidade. Sargão transformou tribos e cidades em uma civilização organizada, forjou a noção de império e inspirou todos os governantes que vieram depois. Seu legado é mais do que ruínas antigas. É o reflexo da própria ambição humana de deixar uma marca no tempo.
Mesmo após 4.000 anos, o eco do Império Acádio ainda ressoa em nossa cultura, em nossas instituições e na forma como entendemos o poder. Se essa jornada histórica te fascinou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Assim, você ajuda a espalhar o conhecimento sobre o nascimento das civilizações e o poder das ideias que moldaram o mundo. Até o próximo episódio, onde continuaremos explorando os impérios que escreveram a história da humanidade.